Presta atenção na minha pergunta. Por que hoje em dia as pessoas comem, mas não se nutrem? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E para você que já me conhece, sabe que há mais de 30 anos eu assumi o meu propósito de vida, que é levar até as pessoas não só a saúde, mas o conhecimento que vai ajudá-las a recuperar a saúde perdida. Para você começar a entender bem, não só o porquê dessa minha pergunta, mas também a resposta, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu antes de ontem, no sábado, no comecinho da noite. Eu saí porque eu fui levar o lixo. Na volta, eu encontrei com um senhor que é dono de alguns apartamentos aqui no prédio e ele veio me indagar algumas coisas com relação à saúde. Esse senhor já teve câncer de próstata e ele me fez uma série de perguntas. E uma das perguntas que ele me fez, ele teve como resposta uma outra pergunta minha, que foi o seguinte: eu perguntei para ele: você sabe qual é o principal alimento da célula cancerígena? Aí ele: não. Mas houve uma razão para eu responder a ele com outra pergunta. Porque ele disse para mim que gosta de comer o famoso pãozinho. E é por causa disso que ele falou que veio a minha pergunta. Mas por que, professor Paulo? Eu continuei e disse para ele: olha, o principal alimento da célula cancerígena é glicose. Mas ele ficou sem entender qual é a relação que tinha um com o outro. Eu disse para ele: olha, quando você come pão, quando ele chega no seu organismo, ele se transforma em quê? Ele não soube responder. Eu respondi para ele: se transforma em glicose. Então, se você come pão, quando ele chega no seu organismo e se transforma em glicose, e se você está batalhando contra um câncer, aí eu continuo com a minha pergunta. Se o principal alimento da célula cancerígena é glicose, por que é que você come pão? Aí veio a surpresa dele. Por quê? O médico dele não o orientou com relação a isso. Na realidade, oncologista nenhum vai chegar para um paciente que está atravessando esse problema e vai dizer isso para o paciente. Só que o pão, ele não é prejudicial apenas para quem sofre com câncer. Se você tem histórico de diabetes do tipo 2 na sua família, não obrigatoriamente você vai desenvolver o diabetes do tipo 2, porque diabetes do tipo 2 não é genético, é um problema de origem nutricional. Então, quando você ingere pão, além de você estar dando alimento para a célula cancerígena, que é o caso desse exemplo que eu citei, você também vai estar alimentando um futuro problema que você poderia até nem desenvolver, mas o simples hábito da ingestão do pão vai lhe conduzir a esse quadro. Ele ficou admirado porque nunca foi orientado com relação a isso. Mas aí eu tranquilizei ele, porque ele podia estar pensando assim: tá, tudo bem, eu sei que ele, o Paulo Candé, é acupunturista, tem experiência, mas ele tem experiência própria para falar com relação ao que eu passo? E antes que surgisse qualquer dúvida na cabeça dele, eu disse para ele assim: eu posso falar isso porque eu já enfrentei um câncer. Aí ele arregalou os olhos, né, porque ele não sabia. Então eu quis mostrar para ele o seguinte, que eu sabia do que eu estava falando, não só pelo conhecimento em si, mas pela experiência própria que eu sofri na minha pele. Agora perceba que eu citei aqui, em poucos minutos, 2 problemas que você pode, um deles, desenvolver e o outro agravar com maus hábitos alimentares. Quando eu perguntei para ele o que é que acontecia quando ele ingeria o pão,
ele não sabia responder. E a maior parte das pessoas também não sabe responder. Eu poderia até citar um outro caso de uma senhora que o esposo dela faleceu há pouquíssimo tempo e ele era diabético. A causa mortis dele está ligada diretamente a complicações relativas ao diabetes. E sabe uma coisa interessante? Nem ela e nem o marido sabiam que a ingestão do pãozinho agravava o problema dele. Ué, mas ele não tinha um médico? Pois é, ela ficou sabendo através de mim o mal que o pãozinho fazia, infelizmente depois que o marido dela já tinha partido. Só que essa história não terminou não, pois eu tenho um ponto a mais para trazer aqui para vocês dessa conversa que eu tive com ele. Quando eu mostrei para ele como a ingestão do pãozinho fazia mal para a saúde, aí ele também fez uma outra pergunta para mim. Ele disse assim: mas se eu não puder comer pão, o que é que eu vou comer de noite? Isso é uma pergunta tão absurda que eu respondi para ele e ele não se ofendeu com a minha resposta. Na realidade, ele parou para pensar e disse assim: puxa vida, é mesmo. O que é que ele pode comer se não puder comer pãozinho? Vamos ver. Macaxeira ou aipim, como chamam no sul. Batata doce, ovos, inhame. Veja, na realidade tem tanta coisa que você pode substituir no lugar do pão, que é um verdadeiro veneno, que eu poderia ficar aqui o dia todo dando sugestões de alimentos saudáveis que não é que você deveria substituir pelo pão. Na realidade, você nem deveria ter pão nos seus hábitos alimentares. Já era para você ter riscado da sua vida. Então eu vou dizer para você agora o que eu falei para esse senhor quando eu conversei com ele. Eu disse assim: olha, entenda uma coisa. A indústria alimentícia, ela não quer a sua saúde. Ela não está interessada na sua saúde. Ela está interessada no conteúdo do seu bolso, no seu dinheiro. Aí eu fiz uma outra pergunta muito incisiva para ele. Você acha que a indústria farmacêutica, ela quer você saudável ou doente? Nem precisou pensar muito, ele respondeu: é lógico, se eu estou doente, a indústria farmacêutica vai ganhar. Mas se eu estou saudável, a indústria farmacêutica não ganha. Então, você está entendendo? Então, eu vou te dar duas sugestões. A primeira sugestão é: começa a fazer a partir de agora uma maratona no Candeaflix, que é uma maratona nos inúmeros vídeos que nós temos aqui no canal. São mais de 700 vídeos, caso você não saiba, aonde a gente fala sobre saúde. Aqui no canal existe, para você ter ideia, existe uma playlist exclusiva para as mulheres. Então essa é a minha primeira sugestão. Maratona os vídeos aqui do canal, porque você vai ganhar com isso muito em saúde e conhecimento. A segunda sugestão que eu te faço é o seguinte: nós temos o curso Emagrecer Integral com Saúde, que nós oferecemos por um preço promocional até ontem, domingo. Esse preço promocional ele não está mais valendo hoje. Porém, o curso é excelente. Não é porque é um curso elaborado por mim. Não. O curso ele é de elevadíssima qualidade. É um curso excelente, é maravilhoso. É um curso onde você aprende o seguinte: que você não emagrece para ganhar saúde. E sim, à medida que você vai ganhando saúde, você, como consequência, vai emagrecer. Então o que é que eu vou fazer? Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você acessar o portal do nosso curso, que está hospedado lá na Hotmart, que é a maior plataforma de conteúdos online da América Latina, e através dela você pode adquirir o nosso curso. Se você pensar assim: ah, professor Paulo, eu estou sem dinheiro, a gente já está no final do ano. Mas isso não é problema.
A Hotmart ela permite que você faça o pagamento do curso dividido no cartão de crédito em até 12 vezes. Ah, mas eu já estourei o limite do meu cartão de crédito. Não tem problema. A Hotmart ela também permite que você pague o seu curso com mais de um cartão de crédito. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu não tenho tempo, professor Paulo. Veja, uma vez que você adquire o curso, você tem ele disponível para acessá-lo por um período de 1 ano. Então você não pode dar a desculpa de que é falta de tempo, porque tempo você vai ter de sobra em um período de 1 ano. E uma coisa muito importante, é um conteúdo denso, como eu disse, é um curso maravilhoso. Para você ter ideia, são 11 horas de aula do curso, é muita coisa. E é um curso que está sempre em desenvolvimento, ou seja, hoje o conteúdo é composto de 11 horas de aula, porém, até o final deste ano isso já vai ter aumentado, porque ele é um curso que está sempre em movimento, como eu disse. Estão sempre sendo acrescentados conhecimentos, porque afinal de contas a ciência está sempre em evolução. Para e pensa um pouquinho em tudo que foi falado nesse vídeo aqui hoje. Agora eu vou voltar para a pergunta do início. Por que as pessoas comem, mas não se nutrem? Agora você entendeu. Você pode almoçar um prato enorme de batata frita. Quando você terminar, você vai dizer, estou cheio, eu comi. Sim, você comeu, mas não se nutriu. Agora você entende por quê. Então, meu convite para você agora é o seguinte. Dá hoje o primeiro passo em direção da tua saúde. Se você agora, nesse ponto, não está preparado para adquirir o nosso curso, ou se está faltando dinheiro, então faz o seguinte, começa a maratonar esses mais de 700 vídeos aqui do canal. Com toda certeza você vai crescer muito em conhecimento. E caso você deseje agendar uma consulta, seja online ou presencial com a gente, você vai encontrar aqui na descrição tanto o nosso WhatsApp quanto o nosso e-mail, que você pode entrar em contato e agendar a sua consulta, tá bom? Então eu te desejo um excelente, um maravilhoso início de semana, saúde física, mental e emocional para você. Que Deus, o dono deste canal aqui, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.